Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. E convido os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Efésios, porque é o tema desta noite, né? E só que no livro de Romanos, eu achei no livro de Efésios, sabe? Então, no livro de Efésios também tem, no capítulo 5 de Efésios, versículo 14. Aleluia. Vamos esperar os irmãos acharem para a gente meditar junto nesse versículo, né? Aleluia. Quantos encontraram? Todos já acharam? Efésios capítulo 5, versículo 14. Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Então aqui diz assim, irmãos, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos felizes nesta noite por nós chegarmos aqui e estamos vendo já, nós sentimos desde o momento ao entrar neste recinto a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Estamos felizes também por mais um aniversário, né, do conjunto das varoas, e chegar aqui e ver tudo isso, toda essa glória, manifestação do poder de Deus, com certeza só faz a gente se alegrar, né, e sentir que a cada dia nós estamos caminhando para os céus, né? Porque tudo que acontece aqui não é para o nosso querer nem para a nossa vontade, mas é obra exclusiva do Espírito Santo, porque dele vem o querer e dele vem o realizar. Irmãos, eu fiquei em casa pensando, eu falei assim, é para senhoras, né? O culto de senhoras. Então eu gostaria de achar na Bíblia alguma coisa que falasse profundamente aos nossos corações nesta noite. E eu achei muitas na Bíblia histórias de homens que dormiram. Como fala desperta tu que dormes, nós temos de falar de algo, né? Para despertar a igreja, para que ela não venha dormir. E será que alguém, na Santa Palavra de Deus, teve mulheres que dormiram? E eu achei lá 10 mulheres que dormiram. E é uma história bem conhecida da igreja. Ela no livro de Mateus, capítulo 25, né? Quem quiser acompanhar a leitura, nós não vamos ler. Nós vamos falar sobre essa passagem nesta noite, e é bem conhecida. É a parábola das 10 virgens. Jesus, irmãos, quando ele andava nesse mundo, ele procurava ocasião e momento para instruir os seus discípulos de uma maneira que eles pudessem entender. Então Jesus, ele trabalhava com os discípulos de uma forma, numa linguagem da época. Ele ilustrava coisas que aconteciam no dia a dia, para que os discípulos pudessem entender a palavra de Deus. Mas foi difícil, eles não entenderam. Eles levaram 3 anos lá e andando com Jesus Cristo, eles só foram entender a palavra de Deus explicada no dia a dia depois do Calvário. Após o batismo com o Espírito Santo, após Jesus ter morrido e ressuscitado, foi que eles viram a oportunidade que eles perderam quando eles estavam perto de Jesus, vendo milagres acontecendo, vendo ali a olho nu tudo que acontecia, mas eles não entendiam. E Jesus procurava de todas as formas explicar da melhor maneira possível. E um dia Jesus vai lá no Monte das Oliveiras, e ele, querendo dar explicações ali para os discípulos, ele procura uma maneira de falar sobre a volta, sobre o reino, sobre o arrebatamento da igreja. E naquele momento Jesus chega para os discípulos e falou assim: olha, vai ter um casamento, todos estão convidados para esse casamento, mas tem aí 10 pessoas que elas são a prioridade no casamento. Nós sabemos muito bem, irmãos, quando alguém vai se casar, e as mulheres entendem muito bem disso, né? De arrumar, de organizar. Todo mundo é convidado para o casamento, da família, né, dos noivos, dos conhecidos, mas algumas pessoas, elas são convidadas especiais. Por quê? São as damas de honra, são as testemunhas. E agora tem, né? São as crianças que entram com a aliança, tem agora a cerimônia da Bíblia. E então aqueles são convidados especiais. Mas o noivo, ele é o primeiro que está ansioso, e é o primeiro também, né, que vai ficar ali para receber a noiva. Só que neste casamento tudo aconteceu de uma maneira diferente. Porque isso era uma tradição da época. E até hoje, irmãos, tem uma tradição fora do país que os casamentos ainda são assim. Eram 7 dias de casamento, e como eles moravam em lugares que não tinha luz elétrica, então ali foi incumbida a responsabilidade para 10 moças. 10 moças, elas já teriam que pegar aquelas tochas,
né, acenderem a tocha e entrar primeiro na recepção para aguardar a chegada do noivo. Então todas foram igualmente convidadas e todas aceitaram de bom grado o convite para participar da cerimônia daquele casamento. Nós fomos convidados. E de bom grado nós estamos aqui nesta noite. Ninguém veio aqui amarrado, ninguém veio aqui obrigado. Nós estamos aqui. Mas de uma forma toda diferenciada, eu vi nesta noite muitos convidados e vi convidados especiais que estão aqui participativos e estão aqui ativos. Naquele dia não foi diferente. Meu Deus. E aí Jesus estava dando uma lição para os discípulos, mostrando, ilustrando através daquele casamento. E Jesus falou assim, olha, e aquelas 10 pessoas, elas tiveram, aquelas 10 moças, uma missão especial. Ficar com aquelas tochas acesas até o noivo chegar. Aleluia. Glória a Deus. E elas foram para lá cumprir o seu chamado. Só que 5 delas eram prudentes. 5 delas imaginaram, se o noivo atrasar, nós temos que estar preparadas. E elas pegaram o azeite, né? E foram lá na bolsa e colocaram. Mas outras 5 não. Elas achavam o suficiente demais. E ela achou assim, não precisa não. Vamos da maneira que estamos. E ali elas entraram. E elas ficaram naquele casamento esperando a vinda daquele noivo. E o noivo atrasou. Irmãos, no livro de Pedro diz que se Jesus Cristo não atrasasse a vinda dele, muitos de nós estaríamos perdidos. Mas essa data tem hora marcada, porque a Bíblia diz que o filho não sabe, mas o pai sabe. Então tem hora marcada. Aleluia. E aquele noivo estava com a data marcada para chegar, para entrar ali, só que ele se atrasou. E nessa parábola, aquelas mulheres, aquelas moças, aquelas jovens, elas sentiram fome, sentiram cansaço. A Bíblia diz que as 10 dormiram. Mas o diferencial entre 5 é que 5 podiam dormir o sono do descanso. Elas poderiam dormir esperando o noivo chegar, porque elas estavam preparadas à altura da chegada do noivo. Mas 5 delas achavam que estavam, e quando viram as outras irem descansar, elas falaram assim, nós também vamos descansar. E lá, quando elas estão dormindo, houve-se um grande rumor, uma grande, né, euforia lá fora. E ali onde tem muita gente, tem o quê? Tem muita conversação alta e muita alegria. E naquele momento, alguém vem correndo dar a notícia, porque sempre tem um mensageiro e fala assim, desperta vocês que dormem, porque o noivo está chegando. E todas elas despertaram. Despertam porque o noivo está chegando. Só que quando aquelas 5 olharam, no momento que elas tinham que cruzar aquele caminho, 5 de um lado e 5 de outras, com aqueles faróis acesos, um olhou e falou assim, o meu não vai dar, os nossos vão apagar e nós vamos passar vergonha. E elas viram para o lado e chega para aquelas outras 5 que começaram a tirar os seus azeites e enchendo, né, as suas lâmpadas, o seu farol, aquele recipiente. Por quê? Porque elas estavam preparadas. E elas olharam e falaram assim, dá-me um pouquinho do seu azeite, porque não vai dar para receber o noivo. Ai, irmãos, naquela hora, aquelas moças prudentes, elas disseram, não vamos dar não. Não vamos dar porque a unção de Deus, irmão, não se compra. A unção de Deus não empresta. A unção que Deus te dá é sua. E às vezes a pessoa olha para outra e fala assim, eu queria tanto ter o dom de, né, tua irmã cantar. Eu tanto queria ter aquele dom de pregar. Mas isso é concedido por Deus. Isso não passa de mim para você, nem de vocês para mim. E elas achavam que podia comprar ou podia pedir. Hoje, muitas vezes, nós vemos aí uma situação que nós estamos enfrentando. E eu hoje não estou falando aqui para ninguém que seja fora do meio evangélico. Estamos falando para cristãos nessa noite. E Deus está dizendo para você que às vezes a pessoa passa uma luta e fala assim, eu vou pedir ao pastor da igreja para orar. E os pastores têm uma responsabilidade, acordam de madrugada, né? E a gente se envolve até em problemas de outras pessoas para poder orar, perde o sono, fica preocupado com os problemas de outra pessoa e sobe ao monte para a pessoa receber aquilo que a pessoa quer. E aí a pessoa vai descansando dentro da igreja, achando que está tudo bem. Mas só, irmãos, que não está. E aí aquelas mulheres, aquelas jovens, elas achavam que estava bem, até o momento em que elas viram que estava faltando algo. Aquele azeite guardado ali dentro, que aquelas moças tinham, aquilo ali não representa o Espírito Santo de Deus. E elas estavam ali conformadas com uma situação
Elas estavam ali emocionadas esperando a volta, acreditando até aquele momento que tinha jeito, que elas iam também. Irmãos, tem muita gente dentro da igreja, infelizmente, acreditando que está preparado. E às vezes nós vimos nesses últimos hinos que foram cantados, o Espírito de Deus me tocou muito, o Espírito Santo falou no meu coração, porque nós reclamamos tanto da violência, reclamamos do país que está em decadência, culpamos até aos políticos da decadência do país, culpamos muita gente. E aí, como igreja, nós às vezes reclamamos e falamos assim, quando vimos uma violência, quando vimos a necessidade, a fome, as doenças que nem os médicos descobrem, a gente fala, Senhor, o Senhor não está vendo isso? Tem gente até que fala, Jesus Cristo tem que voltar. João de Apocalipse, na visão, ele falou, ora vem, Senhor Jesus, ele está no coração de Jesus. E às vezes nós falamos também, Jesus Cristo precisa voltar. Quando a gente vê um mendigo tirado na rua, quando a gente vê a violência, a gente vê pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, os irmãos contra os irmãos, guerra, homens desmaiando de terror. E nós queremos muito que Jesus volte. Quem quer a volta de Jesus aqui nesta noite? Eu também quero. Mas irmãos, nós não sabemos ao sair desta porta nesta noite se Jesus Cristo, se nós vamos rever os nossos irmãos aqui, ou se vocês vão encontrar essa porta desse templo aberta. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo vai voltar. É uma promessa fiel, promessa verdadeira, porque Ele não é um para que imite nem figura que se arrependa. Mas eu gostaria de saber nessa noite o que você está fazendo em prol da sua salvação. Porque às vezes nós pegamos, irmãos, um hábito, uma liturgia, de viver uma teoria religiosa. E a vida do cristão, ela não é teoria religiosa, ela é prática. E naquele momento, aquelas meninas, aquelas jovens, elas falavam assim, tem uma saída, vamos comprar. Irmãos, como que quase meia-noite, como diz a Bíblia, era hora de alguém achar nada aberto para comprar. E elas foram assim mesmo. Elas eram autossuficientes, vamos lá comprar que ainda vai dar tempo. E elas foram. E na hora que o noivo estava chegando, aquelas 5 moças prudentes, aquelas que se guardaram, aquelas que estavam com azeite de sobra, com unção de sobra, elas saíram para receber o noivo. E naquela hora que elas foram receber o noivo, irmãos, ali veio uma multidão junto com o noivo. E aquela multidão veio entrando e tinha que ficar 5 do lado, 5 do outro. A Bíblia não diz, porque ninguém nem notou o diferença que faltava 5, porque não dava mais tempo. E aquelas 5 que estavam ali, elas receberam o noivo, e o noivo chegou e começaram a se alegrar no banquete. E a porta foi fechada. A porta foi fechada, igreja. E o noivo entrou. E na hora que aquelas moças vieram e voltaram, e elas começaram a bater. Em grande desespero, elas diziam, Senhor, abra-nos a porta. Elas ali não chamaram mais. No momento antes de comprar, elas pediam um pouco do azeite para aquelas suas irmãs de igreja. Mas irmãos, quem tem unção não vai dar. E nessa hora também, nós vamos, infelizmente, muita gente vai querer chegar para a gente naquele momento. Jesus Cristo estiver voltando e vai querer pedir, querer implorar. Mas não vai ter mais jeito, porque hoje é o dia. Hoje é o dia de mudança. E naquele momento, que quando aquele noivo vai ouvindo aquele desespero, irmãos, numa festa, alguém gritando, imagina que desespero, que grito não foi aquele, que agonia. E a Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo voltar, que muitas das pessoas que quando verem o céu se enrolando, Jesus descendo com milhares e milhares de anjos, com toda a sua glória, não mais como advogado, mas como juiz, toda a carne vai ter que se ajoelhar, toda a boca vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Elas não podiam confessar mais nada, porque tiveram toda a oportunidade. E naquele momento, elas começaram gritando, e o noivo para a festa escuta. E aí de lá, de dentro, Jesus responde para ela, olha, não tem mais tempo, apartai, eu nunca vos conheci. Agora o lugar de vocês, sabe aonde? Nas trevas. E lá vai ter ranger de dente, lá você vai conhecer de perto o diabo e seus anjos. E aí nós sabemos o final da história. Irmãos, hoje não é diferente. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Vigiar e orar. Porque vocês não vão saber ao dia e a hora que o Filho do Homem vai voltar. No livro de João, capítulo 14, irmãos, verso de 1 a 3, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Nós vimos o mundo aí turbado. O pessoal está com medo, né? Só vê gente reclamando, gente falando. Mas para nós,
nós não estamos preocupados com isso. Porque a Bíblia diz que quando vocês virem nações contra nações, reino contra reino, vendo violência, sinais no sol, na lua e nas estrelas, olhai para cima e alegrar o vosso coração, porque sabei que a vossa redenção está perto. Irmãos, será que nessa situação que nós estamos vivendo no mundo, você tem olhado para onde? Você está olhando para cima ou você está olhando para baixo? Será que você está clamando e pedindo a Deus, ora vem Senhor Jesus, mas com a vida de que forma? Aquelas mulheres, irmãos, elas achavam, aquelas moças, até o último momento que elas estavam preparadas. Elas só foram descobrir que não estava na hora do grito, desperta tu que dormes. E elas despertaram do sono, mas não tinha mais jeito para elas. E muitas vezes nesta noite você está dormindo. Irmãos, nesta parábola nós podemos notar uma coisa. Teve os convidados que vieram de fora com o noivo e entraram. Tem muita gente aí fora, irmãos, que eles estão vendo os sinais. Eles estão contemplando tudo que está acontecendo e eles estão de olhos abertos. Sabe para quê? Para não esperar a misericórdia e a graça de Deus ser tirada desse mundo antes que eles venham a aceitar Jesus. Muitas pessoas que nós consideramos ímpios aí fora, infelizmente, eles virão, vai entrar nas bodas do Cordeiro. E muitas pessoas que estão na igreja, achando que está salvo, ainda vai ficar de fora. E eu queria nesta noite falar com vocês que quando, irmãos, naquela visão de Apocalipse, João contemplou tudo isso que está acontecendo. Os apóstolos foram usados por Deus, os discípulos, os profetas, para profetizar a realidade que nós estamos vivendo. Nós sabemos que em qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. E quando a Bíblia diz que uns serão tirados, que vai estar alguém dormindo junto com o outro, um será levado e o outro vai ficar. Que talvez alguém esteja moendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, um vai e outro fica. A Bíblia diz que, como um relâmpago que sai do ocidente e vai até o oriente, vocês já viram a velocidade de um relâmpago? Assim será a volta do Filho do Homem. Diz que nem piscar de olhos nós seremos, irmãos, transformados ou não transformados. Então a velocidade do piscar de olhos é muito rápido. Nós seremos transformados no momento desse corpo corrupto e vamos nos revestir da incorruptibilidade divina para receber o Senhor nos ares e viver com Ele para sempre. Mas isso não é fácil. Para isso nós temos que despertar, irmãos, a cada dia a nossa vida espiritual. E às vezes tem muita gente dormindo. Irmãos, nesta noite eu gostaria de que vocês pensassem um pouquinho nesse chamado. Aquelas 10 moças, elas tiveram chamados especiais. O chamado delas era para iluminar, para preparar o caminho para a chegada do noivo. E elas tinham uma responsabilidade com aquela iluminação. Você foi chamado nesta noite para iluminar. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo e sal da terra. Aquela luz que faltava naquela noite, naquela lâmpada daquelas mulheres, aquele azeite, era aquela luz acesa representa a santa palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Uma vez praticando a palavra de Deus, uma vez andando segundo o querer de Deus, e o que a Bíblia nos ensina, não tem como ficar de fora. Aleluia! Nós estávamos ali dentro, irmãos, querendo andar segundo o seu próprio vontade, segundo o seu próprio querer. Irmãos, a pior coisa que tem é você falar para crente, para quem conhece. Sabe por quê? Às vezes o Espírito de Deus te impulsiona, te toca, te incomoda para você falar algo para um cristão e ele fala assim, eu já sei disso tudo. Aleluia! Talvez esta noite você fala, eu já sei disso tudo. E eu gostaria de perguntar, você está praticando isso tudo? Glória a Deus! Meu Deus! Naquele momento, aquelas mulheres chegaram, né? E elas viram sofrendo desespero. Irmãos, é o desespero que aquele que não estiver fazendo a vontade de Deus, ele vai sentir na hora que Jesus Cristo voltar. Porque lá no livro de Isaías, a Bíblia nos diz que aquelas pessoas que ficaram de fora, ela vai olhar o povo de Deus subindo. E ela vai dizer, rochedos, montes, cai sobre nós, nos mata, nos esconde, para que a gente não venha contemplar a glória dele. Sabe por quê? Porque toda a carne, toda a língua, toda a boca, todo o joelho vai ter que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E neste momento, muitas pessoas vão procurar nas portas da igreja, tá? Vai procurar os pastores, vai procurar os missionários, vai pedir oração. Ah, mas não vai ter mais jeito. Porque ainda que os pastores quisessem, irmão, não vão poder. Sabe por que eles falam assim? Queremos nos esconder da ira do Cordeiro. Porque quem pode subsistir realmente? Quem pode subsistir a ira de Deus? Porque hoje nosso Deus é nosso advogado junto ao Pai, é o nosso intercessor. Mas muito breve, ele vai ser o juiz.
E aí nós vamos ter que prestar conta, temos que falar. Aquelas moças que foram convidadas para ficar com aquelas lâmpadas acesas, ela representa, irmão, todo aquele que tem um compromisso de chamado dentro da igreja. E às vezes a gente tem um compromisso, temos um chamado dentro da obra de Deus e a gente quer fazer de qualquer maneira. A gente quer que vamos dormir um sono abençoado, aquele sono, né, santo, enquanto almas estão perecendo aí fora. Enquanto às vezes nós estamos com a nossa casa perecendo, às vezes nós estamos também correndo risco à nossa salvação e não nos damos conta disso. Sabe por quê? Porque estamos acomodados e precisamos nesta noite despertar do sono espiritual para que nós não venhamos, irmãos, a perecer. E na visão de Apocalipse, Jesus, ali que quando ele volta, quando ele vem buscar os seus escolhidos, os seus remidos, e ele, conversando diante do Pai, João viu visão quando entrava uma grande multidão. Aleluia. Irmãos, foi uma grande multidão. Multidão que ninguém podia contar. E ele ali dizia assim: meu Pai, quem são esses? E ele disse assim: esses meus filhos são os que vieram da grande tribulação, mas lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro. Por isso são dignas hoje de entrar por essa cidade pelas portas. Se você quer entrar na cidade santa pelas portas, uma vez já alvejado, batizado, participante da igreja, membro da igreja, você precisa alvejar a roupa no sangue do Cordeiro para que possa entrar na cidade santa pelas portas. Aquelas moças, elas ficaram de fora da salvação. Representa, irmãos, uma classe de pessoas. A igreja tem duas classes de pessoas. Tem aquelas que buscam, tem aquelas que estão achando que na hora, né, da volta de Jesus Cristo vai chegar e ainda vai ter tempo. E eu gostaria de falar para você hoje que você, cada um de nós, irmãos, conhecemos aquilo que nós fazemos. Cada um de nós sabemos o chamado, de onde Deus nos chamou. Aqui nessa noite tem pessoas, irmãos, que eles têm chamado, eles se escondem do chamado. Aqui tem pessoas nesta noite, irmãos, que Deus tem planos na vida deles, tem dado livramento. E muitas vezes as pessoas se escondem e não querem responsabilidade na obra de Deus, porque fica pensando assim: não é a hora. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que serão acrescentadas. Tem gente que corre atrás das coisas materiais de uma forma, irmão, tremenda. Não tem tempo para adorar, não tem tempo para ir na igreja sequer lê um versículo da Bíblia, sequer levanta de manhã e adora o Criador que fez os céus, a terra, o mar e a terra. E aí, quando chega no momento de culto, chega na igreja, já fiz a minha parte, já dizimei, já ofertei, já ouvi as irmãs cantando, já ouvi os pastores pregando. Tá bom, estou esperando Jesus Cristo voltar. Querendo você ou não, a vida de Jesus Cristo é uma realidade. E nós estamos vendo o prenúncio já da volta de Jesus Cristo. E eu queria falar com você nesta noite o recado do Espírito Santo. Se você tem alguma coisa que te impede, e você possa nesta noite falar com Deus: Senhor, eu sei que o Senhor vai voltar, eu quero que o Senhor volta, eu não quero mais viver neste mundo, irmãos. Quem está pensando em continuar nesse mundo aí, quem quer ficar numa situação dessa, nós estamos vivendo, só vai ficando pior. Você fala com Deus: Senhor, a partir de hoje eu quero mudança. E nós podemos sair hoje daqui, nós vimos dormir, e daqui a pouco a gente ouvia aquele grito: desperta, porque o noivo está chegando. E aí neste momento, irmãos, foi o que o hino falou: quantos pais vão perder os seus filhos? Infelizmente nessa hora eu não vou poder salvar meus filhos. O pastor não vai poder salvar mais a igreja, porque a oportunidade é hoje. E eu gostaria muito, irmãos, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em cada coração nesta noite. Que haja o agir de Deus de uma forma que você saia daqui diferente daquilo que você entrou. Que você possa entender o teu chamado nesta noite, despertar desse sono espiritual e entender que o Cordeiro está voltando. Você não está aqui por acaso, você foi convidado para uma ceia, para uma festa que será eterna. E aí João, quando vê na visão, ele ainda fala assim: esses vieram da grande tribulação, lavaram suas roupas e alvejaram no sangue do Cordeiro. São dignos de entrar na cidade pela porta. Sabe por quê? Ao vencedor dar-lhe todas essas coisas. E ali vem preparado mansão de ouro. Aí vem para uma cidade linda de cristal, onde não vai haver mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais essas coisas mais, porque tudo já passaram.
Mas o mais gostoso disso tudo é que aquele que estiver preparado, ele vai poder olhar para os céus e dizer: aleluia, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Nele está a nossa salvação. Nele nos exultaremos e viveremos com Ele para todo sempre. Que Deus te abençoe nessa noite. Que você possa tomar uma posição ao lado de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa te transformar, possa te direcionar, possa iluminar a tua vida. E que ao Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, com poder e grande glória, que você possa estar de pé e entrar naquela ceia do Cordeiro. E lá, irmãos, nós viveremos para sempre com o Senhor. Que essa possa ser a esperança que vem arder o coração de todos nesta noite. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui. E agradeço também ao pastor João Max, a diaconisa Camila, por nós podermos estar aqui nesta noite falando da noite. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus.